Bom, boa noite. Então, hoje a gente inicia mais uma semana aí com os alunos. Hoje, dia 15 de março. Vamos aguardar o pessoal da biologia entrar para a gente realizar mais uma aula de zoologia dos vertebrados. Bom, vamos compartilhando, né, para a gente não perder tempo da reunião. Pessoal, a gente vai terminar, portanto, tá? Aquela aula de. Eu acredito que a gente deva ter parado por aqui, na aula de sistemática, tá? Que a gente estava. Acho que deve ser por aqui. A gente terminou de falar, né? Acho que é por aqui mesmo. Deixa eu só botar isso aqui para cá. Vamos aumentar aqui. Eu acredito que a gente não tenha terminado, né, pessoal, de ver aqui. Então, vamos pegar daqui mesmo, tá? Acho que a gente falou, a gente falou dos irmãos, né, desse grupo irmão, então, que vai compartilhar o ancestral comum, né, quando se faz esses estudos. E aqui, por exemplo, né, só relembrando, portanto, tá? A gente tem um ancestral comum aqui, que é individual e é específico, então, para o grupo C e D. Por isso que eu considero, portanto, C e D como grupos irmãos, tá? Poderia, de repente, pegar B e D? Olá, Carol, tudo bem? Boa noite, prof. Tudo Boa bem com noite. você? Bem também. Carol, sabe me dizer se a gente parou por aqui, ó, na última aula? Estava falando disso já para vocês ou não? Ou paramos aqui mesmo falando dos grupos irmãos? Prof, acho que foi aí? Não É, lembro do. dos grupos irmãos, né? É. Ah, então tá ok. Então a Não, gente. Oi, pode falar. não, acho que é assim. Deixa eu confirmar. Mas eu acredito que foi por aí mesmo. Aham. Hoje até a gente falaria mais de gnatostomados, mas eu vou terminar isso aqui porque eu acho importante, né? E a gente vai dando conta de trazer o outro conteúdo que vai ser bem tranquilo e coloca logo depois desse aqui. Mas é bom a gente terminar para ficar gravadinho. Quando vocês quiserem assistir, já está lá, né? Ajeitadinho. Bom, Tá bom. então só terminando aqui para a gente continuar, esses grupos irmãos, então, quando a gente considera um grupo irmão, é porque a gente tem um ancestral comum, né? E que esse grupo monofilético, ou chamado de grupo irmão, é porque ele tem um ancestral comum aqui, dos dois, imediato. Então, a gente sabe que aqui, quando ocorre um nó, né, houve uma cladogênese, e gerou então duas populações. Se elas tiveram as suas características aí diferenciadas, isso a gente vai perceber em cada linhagem existente então, né, nos dias atuais. Mas que, a princípio, eles foram, né, e descendem, portanto, de um ancestral comum. Por isso que eu os considero, então, como grupos irmãos.
Se extinguirmos o C daqui, por exemplo, e tivermos B aqui, e no lugar do D fosse o C, teríamos aqui também sendo B e C como sendo esses grupos irmãos também. Porque aqui nós tivemos um nó, né? E extinguiríamos, se esse aqui não existe, o ancestral comum de B e C viria para cá, seria aqui. Então, os dois seriam também grupos irmãos, tá? Então, aqui, se pensássemos de uma forma que temos um ancestral comum, houve uma linhagem para cá, uma linhagem para cá, e de repente esse Czinho sairia daqui, do B. Então, aí sim eu poderia considerar o trio como sendo, então, grupos irmãos. Por quê? Eles têm todos, então, um mesmo ancestral comum, mas eu teria que esse C partir do B. Então, já que eu tenho um ancestral comum de B e C sendo aqui e de D também aqui, então o grupo todo seria um grupo irmão. Mas nesse caso, como eu tenho um ramo diferente, né, para C, então nesse caso, somente aqui é que eu vou ter esses grupos irmãos, então, e sendo monofiléticos, tá? Bom, aqui tem algumas coisas que eu deixei para vocês escrito, que é o que a gente conversou acima tudo, falando, né, da cladogênese, da anadogênese, né? O que é que traz diversidade ou não, né, nesses processos, então, evolutivos aí, tá? Depois vocês podem ler tranquilinho, e que aqui, olha, é uma exemplificação, então, de quando eu tenho certas modificações ocorrendo dentro de uma população e que não me traz diversidade. Então, por exemplo, se eu tenho ali uma população inicial, né? E que vocês vão ver ali que o exemplo é o quê? Essa população de aves possui olhos negros, tá? E que, mesmo sem ocorrer nada dentro desse ambiente, né, do nicho onde essa população vive, ocorre alguns indivíduos que reproduzem e produzem indivíduos que têm olhos de cor diferente, de olhos de cor branca. Então, o que acontece? Isso vai depender, não é uma mutação, mas é trazido pelo gene, também pode ser considerado uma mutação, tá? Então, já é trazido dentro dessa população essa característica, essa variante de olhos brancos, então, né, dentro dessa população, e que ela vai perdurar, por exemplo, se ela for uma característica que traga algum benefício para essa população. E é o que é representado aqui em cima. De repente, num tempo 3, né, o tempo 1 aqui, essa população era toda de olhos negros. Mas alguns deles, né, tiveram descendentes de olhos brancos no tempo 2. E que no tempo 3, essa população, então, toda ela era de olhos brancos. Então, aqui a gente pode tirar qual conclusão? De que a característica de olhos brancos, então, era uma característica que trouxe benefício e, portanto, essa característica, então, se instalou em toda a população, tá? Trouxe diversidade dentro dessa população? Não, não trouxe diversidade, tá? Então, é importante aqui, ó, notar que apesar da modificação da forma ao longo do tempo, ó, sempre existiu o quê? Uma única espécie, ou seja, não ocorreu aumento da diversidade. Apenas ali, ó, foi o aparecimento de um estado derivado, né? Uma modificação que ocorreu nessa população e que, de repente, está ali aliado, atrelado a quê? A uma adaptação do ambiente, que ele foi melhor, ou seja, para enxergar melhor um alimento, ou seja, para conseguir parceiros, né? Então, está envolvido com um monte de outros fatores.
e até mesmo, ó, e foi selecionado pela pressão ambiental, que acabou trazendo, então, esse benefício, que era melhor ter olhos brancos aos olhos negros, então. Mas que continua uma espécie única ainda, tá? Aí, depois, né, explicando, então, né, essa espécie A, chamada de ancestral, que todas tinham olhos negros, não é? Aqui, e que depois houve um evento de cladogênese, que ao passar do tempo, ó, tempo 1, todos negros, tempo 2, eu já tenho indivíduos, então, apresentando essa característica de olhos brancos, né? E que no tempo 3, o que eu tenho? Eu tenho todos esses indivíduos aí de olhos brancos, que foram aquela anterior que a gente citou aqui, ó. Todo mundo de olho branco. Então, vamos ver o que acontece. Então, olha lá. Houve uma cladogênese, que é o que é capaz de tirar aquela coesão que existia inicialmente. Tenho essa característica nova, que trouxe um benefício aí para essa população, por isso que não existe mais olhos negros, mas que, de repente, essa coesão, né, toda essa calma e tranquilidade que estava essa população, foi quebrada, então, por algum evento, uma cladogênese, né, seja qualquer tipo que deva ter acontecido aí, que a gente sempre fala por assim, o exemplo mais comum, né, e mais fácil da gente entender, que seja uma barreira geográfica, então, né? Houve um terremoto e, de repente, né, separou-se essa população em duas, e essas duas populações quebradas agora não mais se encontram ali, né? Então, o que acontece? Pode haver o quê? Uma especiação que vai diminuir alguma dessas populações, ou elas, então, se adaptam a esses meios, né? E a gente pode ver que se tornou duas. Uma, inclusive, de olhos brancos, que seguiu por aqui, seguiu com as mesmas características, né, do ancestral, que são esses olhos brancos, mas se a gente olhar a outra população que foi separada, ela, então, acabou aqui, em um tempo, gerando, olha, indivíduos diferenciados, né, que a gente não sabe qual foi, então, essa característica adquirida, mas que dentro daquela população ali que foi separada, já houve uma modificação, e essa modificação que ela se instalou, ela perdurou. Foi, então, melhor do que aquele olho branco, né? Vamos supor que apareceu um olho aí castanho, portanto. Então, o olho castanho predominou. Tivemos diversidade aqui? Sim, porque agora aquela mesma espécie ancestral originou, então, duas diferentes, então, tá? Partindo, né, ali para a gente dar uma entendida como é que a gente pode fazer a separação desses grupos também. Então, a gente vai ver como que ocorre geralmente a reconstrução da filogenia de um grupo, tá? Então, parte sempre pelo princípio da parcimônia, que é o quê? A hipótese mais parcimoniosa é aquela mais econômica. Aquela para a gente, né, entender aí a evolução, deve se processar de modo mais parcimonioso, mais econômico possível. Isso é, sugere que uma determinada característica derivada deve ter surgido apenas uma vez durante a evolução, então. Por isso, deve ser apontada no cladograma uma única vez. Por isso que a gente normalmente vê aqui, quando a gente vê um cladograma, a gente vê uma característica aparecendo aqui e depois outra aqui. A gente não vê ela repetindo aqui, depois essa mesma característica repetindo, por exemplo, aqui. Não precisa, porque ela já existia anteriormente. Então, quando a gente monta um quadro, que essa característica ela já se apresentou aqui para esse ancestral e de novo aqui, já não está certo. Então, a gente tem que retornar e organizar, então, porque não tá dando certo. Tem que ser pelo princípio da parcimônia, onde essas características
apareçam uma única vez somente a partir de que a gente coloque ela, tá? Então, vamos dar uma olhadinha ali como que a gente faz. Aqui um exemplo. Então, a gente diz que a gente tem que escolher um grupo externo quando a gente quer, então, analisar um grupo em si, tá? Então, a gente tem um grupo que a gente quer organizar essa filogenia, essa relação de parentesco desse grupo, tá? Mas a gente não sabe como. Primeiro passo é o quê? Escolher um grupo externo que ele serve de comparação, então. É um grupo que pode ser mais distante, mas que ele, a princípio, ele tem que mostrar pelo menos um caráter que é herdado do ancestral, tá? Não tem que ter mais afinidade nenhuma, mas pelo menos uma característica que seja herdada aqui desse ancestral e que seja compartilhado por todos eles. O restante das outras características que aparecerem não precisa ser desse grupo externo, tá? Então, é uma referência aí que a gente vai ter, esse grupo externo aqui, para poder determinar a relação de parentesco desses animais. Aí, né, a gente vai fazer, então, essas características, enumerar essas características, organizar esse grupo e vai começar a analisar onde que aparecem, então, e para quais grupos aparecem esses caracteres. Bom, cada passo do cladograma, então, é determinado por uma condição derivada, né, uma condição nova, então, adquirida por esses grupos, tá? E deve-se construir o cladograma com o menor número possível de passos, né? Então, aqui, por exemplo, ó, foi admitido esse tipo de organização, né? Apesar da gente ter aqui, olha, 3 e 4, 2 passos ocorrendo ao mesmo tempo aqui. Então, vamos dar uma olhadinha. Tem um grupo externo, né, que a gente tem que utilizar esse grupo externo comparativo. Então, tá aqui o Allosaurus, né? E qual é essa primeira característica que esse grupo externo tem que eu encontro em todos os outros grupos? É a presença do orifício no encaixe do osso do quadril. É semelhante, então, e é partilhado por todos desse grupo. Esse serve, portanto, como o meu grupo externo. Mas eu tenho outros caracteres, então, para a gente ir desenvolvendo esse processo aí de relação de parentesco que eu vou ter entre esses indivíduos aqui, essas espécies. Então, vamos lá. Qual é outro caractere que eu quero ver? É o processo posterior do pubis. O grupo externo tem? Não tem. E também não é obrigatório ter, uma vez que ele já apresentou uma aqui. Mas e dentro desse grupo aqui, ele aparece? Aparece. Aparece em quem? Em todos. Então, esse caractere é compartilhado por todos eles. Por aqui, epa, aqui e já deu aqui, então eu já começo a ter algumas relações de parentesco, sim, tá? Entre eles. Outra, esmalte em camadas desiguais nos dentes. Não tenho aqui no grupo externo, não tenho aqui no Stegosaurus, mas tenho no Parasauropus e os outros até o Triceratops, né? Que é, então, por esses três aqui. Então, tenho mais afinidade entre os três, porque é compartilhada essa característica, né? E esse não. O que eu posso já até colocar esses dois aqui, ó, esse como sendo mais basal do que esses daqui, né? Tendo menos modificações do que esses outros três grupos. Expansão na base do crânio. Não tenho no grupo externo, não tenho no estego e não tenho no parassal, tá? Vou ter onde? Somente neste aqui, no PAC e no Triceratops. Então, tenho aqui. Olha só, já tenho mais afinidade, então, entre esses dois do que esses dois em relação aos outros que estão aqui. 3 chifres na base da cabeça, então. Tenho ausente para quase todos
e somente presente, então, para Triceratops. E o que a gente tem depois disso, então? É esse cladograma, então. É dessa forma que ele vai ser montado, né? De uma forma que foi bem organizada, essa relação de parentesco que eu tirei a partir daqui, tá? E produzir dentro de um cladograma. Então, olha lá, se a gente volta, né? Stegoparus e Pac. E depois o Triceratops. Então, essa relação que a gente fez de relação de parentesco está correta. Por quê? Usamos uma novidade somente, né, a cada passo para essas espécies e acabei achando, então, essa linha do tempo e achando quem era mais relacionado um ao outro, né? E aqui até, inclusive, a gente pode chamar esse grupo de monofilético, né? Ou grupo irmão, porque olha aqui, os dois têm um parentesco aqui comum, né? Um ancestral comum aqui, que já veio com o crânio, e o crânio, a presença de crânio é dividido entre essas duas espécies aqui. Apesar desse ter mais uma novidade, que é o chifre ali ainda, tá? Então, essa aqui foi foi então o modo mais parcimonioso, então, mais econômico, né, que a gente encontrou e de colocar essas relações de parentesco desses grupos, dessas espécies aqui, que fez com que a gente organizasse dessa forma, né? Então, esse mais longe dos outros, porque trouxe apenas uma característica que é de afinidade com o ancestral comum a todos, tá? E depois esse aqui já teve uma novidade, por isso que é mais longe, trouxe essa e trouxe essa para cá, enquanto aqui nós tivemos de novo essa cladogênese, além do osso do quadril e do pubis, esse aqui, o Paranosauropus, possui o dente a mais. E aí esses daqui já vão possuir crânio, né? E Triceratops, tudo isso aqui e mais vai ter o chifre também, tá? Bom, conceitos de espécie. Então, a gente tem o conceito biológico aí, né, que fala que uma espécie a gente considera aquele organismo vivo que é capaz, então, de se reproduzir e gerar descendentes. Esses descendentes também têm que ser férteis, tá, gente? Então, todo ser que é para ser considerado, né, uma espécie, ele tem que poder se reproduzir e o produto da sua reprodução também terá que ter esse poder de reprodução, tá? Quanto ao conceito de espécie em relação à filogenética, então, uma espécie é o quê? Uma população ou um grupo, né, de populações definida por uma ou mais condições derivadas. Então, quando eu falo de filogenia, eu não preciso ficar falando, a classe tal, né, um não sei o que tal, a espécie tal, tá? Então, falo a espécie, então tem um abrangimento maior quando eu falo de espécie dentro de filogenia, né? Porque essas espécies são em maior número que vão apresentar relações de parentesco. Bom, a sistemática filogenética ou a cladística, que é o que a gente está vendo, né? Esse modo de organizar esses clados, que são esses grupos, né? Essas espécies atuais, então, enfatiza descendência comum, né? Então, todos os táxons devem ser monofiléticos, então. Clado ou linhagem monofilética é aquela que inclui uma espécie ancestral e todos os seus descendentes, ou todas as suas espécies descendentes. Então, são chamados também, quando a gente tem assim, de grupos monofiléticos naturais, tá?
clados são identificados por caracteres derivados, isso é, né, as novidades que ocorreram, então são as apomorfias. Caracteres são utilizados na análise, pode ser morfológico, comportamental, fisiológico, cromossômico ou molecular também, qualquer caráter que seja observável, né? Ou não, né? Como o dos cromossomos aí e moleculares, que hoje a biologia molecular trouxe uma ajuda assim enorme, então, para se organizar tudo isso também dentro da sistemática filogenética, né? Se descobriu aí parentescos muito próximos, né? A gente cita aí homens e chimpanzés, né? Tendo aí esse DNA com 99 aí de semelhança e tudo mais, o que nos faz, então, estar bem próximos deles, né? E indicar um ancestral comum. Não que nós viemos do macaco, mas que um dado momento, né? Esse ancestral que gerou, né? Os chimpanzés também acabou gerando os humanos, né? Bom, a gente vai falar um pouco de caracteres homólogos, né? Então, normalmente a gente vai falar um pouco depois ali também, acho que eu tenho de novo escrito ali, que quando a gente fala de característica homóloga ou caractere homólogo, a gente vai dizer que esses caracteres aí, então, são compartilhados, né? Compartilham a descendência de um mesmo ancestral comum, independente se existe semelhança ou mesmo função de um órgão, que seja, né? Que a gente vai olhar já. Então, caracteres, a gente já falou que são produtos observáveis, né, do genótipo, então, são utilizados para indicar relacionamento com os organismos. Caracteres homólogos compartilham a descendência de um mesmo ancestral comum, independente se existe ou não a mesma função. Então, homologia... Senhora, eu não entendi esse caracteres homólogos. Como Se eu for falar para você, a homologia, ela pode estar presente em quê? Aqui, olha, já vou colocar até aqui. Ah, não, tá bem lá no fim, não vou pôr não. A homologia, por exemplo, se eu comparar, isso é asa de morcego com asa de ave. Morcego, a gente sabe que é mamífero. Ave é ave, um pássaro é uma ave, tá? Uhum. Então, eles podem ter esses órgãos, então, homólogos, né? Compartilhar ou não. Aqui dentro, ele está falando que a descendência de um mesmo ancestral comum. Só que, por exemplo, não são ancestrais comuns. Mas, então, olha, o que eu posso fazer? Asa de morcego com asa de... como é que fala? Com as nadadeiras de uma baleia. São homólogos, porque descende de um mesmo ancestral comum, que são mamíferos, os dois, né? Mas o que acontece? Independente se existe semelhança. Não tem semelhança se eu olhar um, né? É bem diferente do outro, mas pode ter ou não a mesma função. No caso, não tem, tá? Vão possuir até os mesmos ossos, se a gente for comparar, né? Ossos da asa de um morcego têm os mesmos ossos que vão ter na nadadeira da baleia. Só que a função é diferente. Qual é a função? Um usa para nadar e o outro usa para voar, tá? Depois a gente vai falar que tem homologias diferenciadas e a gente vai falar de analogia também, tá? Que daí são em grupos totalmente distintos também, tá? Ó, então, homologia na sistemática filogenética, ó, o que é homologia? Num sentido geral, homologia significa correspondência ou equivalência entre as partes. No contexto da biologia, o conceito da homologia foi formulado por Owen em 1843. Portanto, antes da publicação, então,
da origem das espécies do Darwin. E, por isso, fora do contexto da evolução. Segundo Owen, a homologia seria similaridade estrutural entre as partes de dois organismos, sob toda a variedade de formas e funções. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente usar a homologia, qual sentido, né? Porque ela pode dar uma rasteirinha aí na gente. Mas vamos ver o que mais a gente vai utilizar. Ah, esse aqui nem devia estar aqui, devia estar lá em cima, quando a gente estava falando de grupos. Não, vou falar de alguns aqui, sim. Monofilético, parafilético e tudo mais, tá? Esses grupos merofiléticos, então, são grupos artificiais e não naturais. Isso é, não são monofiléticos, não descende de um único ancestral, né? Ou não se tem mesmo essa ainda, quando eu falei para vocês que tem aquela politomia, né? Que não se sabe direito quem é um ancestral. Então, esses grupos, quando citados como merofiléticos, nem devem ser aceitados mesmo aí dentro da sistemática ou mesmo dentro dos estudos da biologia, tá? Então, vamos ver aqui o que se é aceito, então. Grupo monofilético, que era o que a gente estava falando, que tem, então, um ancestral comum, né? Mais recente. Deixa eu tirar aqui só um pouquinho. Isso. Aqui. Então, grupo monofilético é aquele que nós teremos um ancestral comum e vai, então, unir todos os seus descendentes. Então, se a gente olhar nesse cladograma aqui, a gente olha aqui, a gente tem répteis aqui, né? Reptília, então, reptília a gente vai ver os testudines, que são as tartarugas, os cágados, os jabutis. Depois nós temos quem? Lepidossauro aqui, que a gente vai ver lagartos, vai ver serpentes, e depois nós temos crocodília aqui e temos aves, tá? Bom, o que acontece? Então, esse grupo monofilético aqui, ele é um grupo que está representando, ó, uma sinapomorfia, onde todos que estão dentro desse grupo aqui mostram algum caractere que é compartilhado, tá? Então, monofilético que deveria ser isso, mas a gente não vê, né? Geralmente nas literaturas, quando a gente vai ver um cladograma, quando a gente está representando reptília, aves não está fazendo parte, tá? Então, a gente vai ver daqui a pouco que na literatura a gente sempre encontra que reptília é um grupo parafilético, tá? Mas que não é, ele deveria ser monofilético e incluir aves, tá? Porque quando eu olho esse grupo todo aqui, ele traz, então, características que são compartilhadas por todos esses grupos aqui de animais, tá? Então, traz uma sinapomorfia, isso é, uma característica ali, né? Que ela é, então, compartilhada por todo o grupo, por isso que é sim, tá? O que seria aqui, mas nossa, professora, aves junto aqui, né, de reptília? Não de todos, mas as aves descendem aqui dos crocodilianos, tá, gente? De Arcosáurea. Aves e crocodília, eles compartilham de um único ancestral comum, tá? Quando a gente estiver lá em aves, a gente vai ver, gente, mas o que prova? Não só a presença de ovo, né, que é comum a todos os répteis, tá? Mas que as aves trazem principalmente nos pés, né? Os pés das aves tem aquelas escamas, tá, gente? Aquelas escamas são idênticas, então, às escamas de crocodilo, tá? Então, é um resquício, tá? É um indício desse parentesco comum aqui e que foi compartilhado entre esses dois grupos. Portanto, grupo parafilético seria isso, então, né? Quando eu tenho um ancestral comum aqui
tá? Que é uma miniota e que ele acaba incluindo, então, todos esses grupos aqui como sendo, então, os seus descendentes. Aqui, olha, se a gente olhar ainda em relação a monofilético que está ali dentro, ó, então, vamos ver aqui o seguinte, a gente estava falando dos répteis, né? Que se inicia em tartarugas, né? Aí vem esfenodonta, vem as serpentes, vem os crocodilianos e vem as aves. Se a gente olhar bem aqui, olha, nesse risquinho aqui de cima, está escrito Saurópsida, tá? Então, é o descendente de todo esse grupo aqui, tá? É isso que os fazem, então, né, serem descendentes de um único ancestral comum, que é Saurópsida, tá? Então, Saurópsida é que, então, é o ancestral comum de todos esses descendentes, apesar de que depois foram aparecendo outros, mas que, olhando aqui dentro desse cladograma, e depois cada um vai ter a sua filogenia mais, né, especializada, que é o que a gente vê aqui entre crocodiliano e aves, que eles têm aqui um ancestral comum, olha, até dividido entre esfenodonta, né, os esquamata, e depois vem até aqui em cima. Mas que aqui eu tenho um grupo irmão, né, que é específico de arcossáuro. Bem cheinho de coisa, mas tudo bem. Grupo parafilético, que é o que eu falei que a gente costuma chamar o grupo de répteis como parafilético, que é um grupo parafilético. Ele inclui um ancestral, tá? Comum, mais recente do grupo, tá? E alguns desses descendentes, mas não todos os seus descendentes. É quando eu excluo aves, então. Então, isso aqui seria um grupo parafilético. Por quê? Porque eu estou excluindo aves daqui, tá? Então, esse sim é um grupo parafilético, uma vez que a gente, né, já tem, então, comprovação de que aves pertence a esse grupo e também ele compartilha desse ancestral comum, né, como um todo. Aqui, esse outro tipo de cladograma aqui, a gente já tem ele mais... Ele não ficou muito grande, gente. Não sei se eu vou conseguir enxergar, mas depois vocês acho que conseguem ver melhor, tá? Deixa eu ver se ele aparece aqui. Aqui, eu coloquei aqui maior, tá? Aqui, olha, répteis, né, como um grupo, então, parafilético, literalmente ele realmente não existe, né? A gente vem tratando, porque ainda estão dentro da literatura, tá? Mas que a gente não deveria mais chamar esse grupo, então, de répteis, né? Deveria ter uma outra denominação, porque aves é parente e aves não é um réptil, né? Então, a gente deveria já ter essa organização preparada aí para a gente. Mas, por enquanto, a gente tem o quê? Ó, répteis não existem, então, né? Filogenética organiza os tetrápodes, como mostra, então, o cladograma. Então, nós temos lá alguns números que eu nem vou citar quem é quem, esses grupos aqui, vamos nos mais que importam a gente, que é, então, o 5. O 5 é o Saurópsida, que é esse ancestral comum de quem? De todos os répteis e mais aves, gente, tá? Então, tem o Saurópsida aqui, aí depois aqui é lógico, eu tenho as tartarugas, que são os anápsidos, e depois o 7 eu tenho quem? Sinápsidos. Dentro de sinápsidos eu tenho as cobras e os lagartos, né? Tenho aqui as tuataras e tudo mais. E depois aqui, quem que eu tenho? Gente, eu tenho os crocodilianos e tenho as aves. Então, 9, ó, arcossáurea, desculpa, né? Arcossáurea é quem?
é um ancestral comum de crocodilianos e de aves, então. Por isso que crocodilianos e aves são o grupo irmãos que eu falei que tem muito mais parentesco entre si do que esse daqui com o resto dos répteis que a gente trata, tá? Então, crocodila e aves, o 10 e o 11, descendentes de Arcosáurea, né? Então, um descendente comum que os fazem grupo irmão e também há de ser parente de outros crocodilianos. Deu para entender aqui, Carol? Acho que mais ou menos, prof. Aqui eu tenho o ancestral comum para todos os répteis, tá? Sim. Tá. Aí depois 6 é a anápsida, que vai para tartarugas, mas que é um réptil, né? Que a gente trata assim. Aí depois o 7 é diápsida. Diápsida é por quê? Eles têm 2 furos no crânio, que a gente ainda vai ver lá mais um pouquinho na frente, tá? Então, diápsida tá os lagartos, as cobras, tá indo aqui, tá? Aí, o que acontece aqui? Aí chega aqui, no 9 eu tenho Arcosáurea. Arcosáurea é o ancestral de crocodilos e de aves, tá? Mas todos os que eu olhei aqui descendem deste daqui, tá? Mas se eu Então, for falar, tipo assim, vamos supor, o ancestral comum é répteis, dos crocodilos. isso. Vai ser o Aí, o Arcosáurea. imediato, o Vai ser o quê? imediato é o 9. Ah, tá. Vai O ser o imediato é o Arcosáurea. 9, que é quem? A Arcosáurea, tá? Tá. É imediato para crocodilos e para aves. Mas se eu for pegar um do grupo todo de répteis, é esse aqui, Entendi. tá? É saurópsida, é o 5, Tá. tá? E dentro aqui eu tenho um monte de modificação, porque eu tenho crânio sem anápsido, que não tem orifício. Aí depois eu já pego aqui, ó, para ir para as serpentes e para os crocodilianos e aves, aqui já muda. Aí já é dois orifícios. É bastante complicado, mas essa aqui seria uma correta organização, então, desses clados aí e colocando sempre, lógico, as aves como grupo irmão e dentro aqui partilhando esse saurópsis daqui como sendo ancestral, tá? Pode ficar despreocupado. Quando eu fizer alguma coisa, de alguma questão de filogenética, não vou judiar de vocês, não, porque eu sei que é bem complicado. Isso aqui é só fazendo mesmo, né? Especialização, mestrado e doutorado em taxonomia, gente, que daí. E a gente vai ter que passar a vida inteira aqui para poder aprender, tá? Carol, vou fechar, vou abrir outra, tá? Tá bom, prof. Pode entrar no mesmo link, tá bom? Tá bom. Oi, Maria, Isabela e Bia. Boa noite, prof. Boa Aí, noite. prof. Boa noite. Volta nesse mesmo link, gente.